Estamos de volta, queridos pesquisadores. Lição de terça-feira, nossa lição de número 8. E o tópico de hoje tem por título: Pedro se esquece da advertência de Jesus. Vamos relembrar o nosso verso da semana? Porque a gente já estudou domingo, segunda e hoje terça, né? 3 dias, está na hora de lembrar o nosso versinho. Fala o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. 5 características de Jesus escritas em Salmos 86, versículo 15. Tudo bem? Na lição de ontem, nós vimos que Jesus falou para os discípulos que em breve ele seria morto, né? Como um pastor morre e deixa as suas ovelhas. E as suas ovelhas seriam o quê? Espalhadas, né? E aí Jesus advertiu Pedro, falou para ele que antes que o galo cantasse, quantas vezes? Quem lembra? 2 ou 3? 2 vezes, né? Jesus falou, antes que ele cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, tá? Então Jesus falou que Pedro iria negá-lo diante das pessoas e Pedro falou que não, ele era autossuficiente, jamais ele iria abandonar o seu Senhor, jamais ele iria negar. Foram as palavras de Pedro. Só que no tópico de hoje, a gente vai ver que ele se esqueceu dessa promessa que ele fez. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de nada. Tudo bem? Bom, faltava pouco para o amanhecer, sendo a hora mais fria da noite. No pátio, algumas pessoas se aqueciam ao redor de uma fogueira, né? De um fogo. E aí, nesse momento, Cristo ele já tinha sido levado, né? Ele já tinha sido preso para ser julgado pelos seus, entre aspas, erros, né? Que eles achavam que Jesus tinha erros e merecia morrer. E aí Pedro chegou ali, estava muito frio, ele sentou no meio do povo ali quietinho para se aquecer também. Ele se uniu junto ao povo, só que tinha uma coisa no coração de Pedro. Ele desejava que ninguém o reconhecesse como seguidor de Cristo. Então, quando você anda bastante com alguém, as pessoas passam a reconhecer, né? Ah, aquele é o amigo do Joãozinho, aquele ali é o amigo da Maria. As pessoas conhecem. E com Pedro não foi diferente. As pessoas iriam reconhecê-lo, mas ele, na sua inocência, falou, eu vou ficar aqui quietinho e ninguém vai perceber que eu tô aqui. Tipo assim, tô invisível, né? Mas a gente sabe que isso não é possível. E aí, ele ficou ali. E aí uma das mulheres olhou para ele, reconheceu e falou, ei, você também não é um dos discípulos daquele homem lá? Você não andava com ele? Aí Pedro ficou, tipo assim, ei, e agora? Vão me prender também, né? Ficou com medo. Aí ele falou, ai mulher, eu não conheço não. Falou assim bem, né, uma frase curta e grossa, como a gente costuma falar, né? Não, mulher, eu não conheço ele não. Porque ele não queria que a conversa se prolongasse, né? Fosse para frente. Beleza. E aí, quando ele falou isso, olha o meu galinho aqui, cocorocó. Então, o galinho fez o quê? Cantou, tá? Cantou a primeira vez. Aí, o que aconteceu? De repente, apareceu outra pessoa, olhou para Pedro e falou o quê? Você não estava com Jesus de Nazaré? Alguém falou para ele, você é um deles, eu tenho certeza. Aí Pedro, novamente negou a Jesus. Só que agora ele ficou bravo, ficou xingando, praguejando. Eu não conheço esse homem não, eu nunca vi. E aí o que aconteceu? De novo, né? Ele negou a Jesus pela segunda vez, tá? E aí, novamente apareceu outra pessoa e falou para Pedro, viu? Você não é amigo de Jesus de Nazaré? Você não estava com ele até cedo? Aí ele, não conheço esse Jesus não. E aí saiu bravo. Quando ele saiu, o que aconteceu com o galinho? Cocoricó. Então, o galo era um sinal que Jesus usou, né, para Pedro, de que na terceira vez que ele negasse, o galo já teria cantado 2 vezes. Então, o que aconteceu aí? Ele caiu em si e ele percebeu que realmente o que Cristo tinha falado tinha acontecido ali, né? Ele se lembrou.
onde o mestre estava naquele momento. E aí? Ele ficou pensando no seu mestre. O que será que estava acontecendo? Será que ele ouviu as palavras de Pedro? Pedro agora estava com vergonha. Nossa, eu neguei meu mestre. Como ele havia falado. Será que ele sabe que eu fiz isso? Será que ele vai me perdoar pelo que eu fiz? Então caiu um sentimento de profunda tristeza ali na alma de Pedro. Vamos para o nosso pesquisar e ver o que vai acontecer aqui. O que Jesus sentiu em relação a Pedro logo após ele tê-lo negado. Então a gente vai ler Jeremias, pegue a sua Bíblia ou no seu celular. Jeremias capítulo 31, versículo 3, a última parte. Fala assim, ó. Com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Então, nós temos que sublinhar aqui no nosso texto, fala o quê? Que Jesus olhou profundamente no olho de Pedro, e o olhar de Pedro foi direcionado para o olhar de Jesus, né? Um olhar de tristeza, um olhar de vergonha, só que Jesus o amava. O que Pedro encontrou foi um mestre amoroso, não foi um mestre irritado, um mestre com ódio do que ele havia cometido, né? Naquele olhar gentil, leu profunda piedade e tristeza, e não havia nenhuma raiva ou rancor. Então, Cristo era o mestre amoroso, né? Amava demais aquelas pessoas ali, e ele compreendeu perfeitamente que Pedro, no seu estado pecaminoso, no seu estado pecador, ele realmente iria negar. Será que você teria feito diferente? Será que você teria coragem de dizer, não, eu realmente estava com Cristo, né? Então, nós não podemos julgar a Pedro porque era uma atitude muito difícil, né? Teria que ter muita coragem. E nós, no nosso estado pecaminoso, seria muito difícil conseguir isso aí. Como Pedro se sentiu ao perceber que havia negado o seu Senhor? Então, antes, ele tinha falado que jamais negaria o Senhor. Agora nós vamos ler em Marcos 14, para ver o que é que Pedro sentiu. 14, 72. Rapidão, pega aí, vamos lá. No mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus. E caindo em si, começou a chorar. Então Pedro agora, ele ficou muito triste, arrependido, e ele retirou-se, né, do meio daquelas pessoas, chorando. O texto aqui fala que ele saiu caminhando, sem destino e com muita tristeza, tá? Aí a questão 3, a gente vai completar aí, fala o seguinte, ó, para onde Pedro correu? E de acordo com o texto, né, embaixo aí, a gente vai anotar 3 coisas que ele fez quando chegou no local que ele correu. Então, ó, ele correu para um local que começa com G. Qual foi o monte lá, o local que Jesus ficou a noite anterior chorando e orando? Quem lembra? Getsemane, né? Então, Pedro fugiu chorando lá para o morro, lá, um monte chamado Getsemane. E aí, ele lembrou-se de quê? O que é que eu coloquei aqui? Vocês vão colocar com as palavras de vocês, tá bom? Ele lembrou-se das cenas de algumas horas atrás, que Cristo falou, né, do galo para ele. Ele sofreu porque lembrou da agonia que Jesus iria passar e ele quis morrer também. Então, ele tinha tanta amargura no seu coração que ele desejou a morte. Essas foram as coisas que aconteceram com Pedro ali, tá bom? Então, colocando em prática da lição de hoje, para a gente encerrar esse tópico, se você estivesse no lugar de Jesus, como você trataria Pedro? Como você age alguém que te nega ou que faz algo que te chateia, algo que não é legal com você? Será que você vai olhar com amor para essa pessoa? É muito difícil, né? Na nossa característica de ser humano, é muito difícil. Por isso, nós devemos correr a Cristo e pedir para Ele moldar o nosso caráter semelhante ao caráter dele. Tudo bem? Então, amanhã nós continuamos com a nossa lição, vendo uma coisa muito boa, que Pedro teve mais uma chance. Então, Pedro não estava tudo perdido para ele. E amanhã eu espero você aqui para a gente ver o que aconteceu com Pedro, qual foi a chance que ele teve. Tudo bem?
Encontro marcado amanhã com você. Tchau, fica com Deus.